E eu cheguei no fundo do poço, mental, emocional, estrutural, psíquico, espiritual. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que houve? O que é para me ver? E eu, então, comecei a estudar muito, buscar a Bíblia, e eu fui estudando várias vertentes espirituais que eu queria entender. Então, Alcorão, Budismo, Hinduísmo, Torá. E eu comecei a estudar bioenergética, física quântica. Eu queria entender o que estava acontecendo na minha vida. E foi muito interessante porque eu decidi que eu ia sair. Eu ia sair do interior e eu ia recomeçar. Porque aquele Júnior Marabá, aquele Júnior eu não queria mais. Eu queria um outro Júnior Marabá. Um outro que eu nem sabia como que ia ser, mas aquele eu já sabia. Então, quando você sabe o que você não quer, já é um bom caminho andado. E eu falei, eu não quero mais esse. Então eu mudei de lugar, mudei as pessoas à minha volta, fui para o Rio de Janeiro, saí do interior, lá de Porto Seguro, né, Eunápolis, Porto Seguro, aquela região, e eu fui para o Rio. Chegou no Rio de Janeiro, a situação ficou um pouco mais difícil ainda, mas Deus foi tão maravilhoso que por acaso eu conheci uma pessoa que falou pra mim assim, Marabá, você parece ser um cara bom, você tem uma energia boa, eu tô vendo que você tá numa situação difícil. Olha, minha mãe morreu de câncer e deixou um apartamento pra mim na favela. Se você quiser, mora lá um tempo, fica lá um tempo porque talvez te ajude. E eu falei, cara, era tudo que eu precisava. Um lugar que eu não pagasse aluguel, ia ser maravilhoso. E eu fui pra favela, fui morar lá no Vidigal. E eu comecei a estudar muito, 1.200 páginas por semana, 5 livros, e eu estava ali imerso naquela busca de conhecimento, para mim, para entender o que tinha acontecido na minha vida. E foi interessante porque eu lembrei da pirâmide de Maslow, que a performance, ela vem subsidiada do básico. Então estava começando a faltar o básico, estava começando a faltar o que comer. E eu falei, peraí, eu preciso trabalhar, eu preciso ou ir para o CLT ou empreender. Eu falei, bom, eu não tenho nem roupa para o CLT, então eu vou empreender. E aí, o que é empreender? Empreender é inovar. Empreender é você descobrir um problema, né? O que o Átila falou hoje. Descobrir um problema e resolver o problema. Ou seja, a oportunidade está ali, naquele problema. Eu falei, qual o problema que tem aqui na comunidade onde eu moro? E eu fui olhar os problemas que tinham. E eu percebi que as pessoas que moram na comunidade, e tem 1.200 comunidades no Rio de Janeiro, e a Rocinha com 450 mil moradores, o Rio das Pedras. Então, enfim, eu fui vendo que tinham vários problemas iguais. E eu percebi que um deles era compravam na internet e não recebiam. Tem alguém do correio ali que falou. E eu percebi que cartas e correspondências não iam. E eu fui no correio e perguntei por quê. E falaram porque é área de risco. A área de risco a gente não entrega. Então eu criei o carteiro amigo. Ou seja, um correio em área de risco, que entregava dentro da comunidade. E começou a resolver um problema da comunidade, cobrava uma pequena taxa, entregava, contratava pessoas da própria comunidade. Aqui eu vi que tinha uns meninos fazendo na Rocinha, e eu me juntei com eles, e eu montei esse stand, ajudei a profissionalizar o negócio, e eu peguei e levei para 16 favelas no Rio de Janeiro.